Vamos abrir a palavra em Juízes capítulo 14. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu a mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Irmãos, que final de semana impressionante que nós tivemos, no que diz respeito à comunhão entre os irmãos, graças ao Senhor, só que muito mais pela palavra. A palavra do Senhor que foi dada a nós fala sobre consagração. A gente vai tentar lembrar aqui, mas o Senhor trouxe 3 fundamentos para uma consagração. O primeiro fundamento, o amor de Cristo. Acho que é esse. O segundo fundamento é o negar a si mesmo para viver para o Senhor. E o terceiro fundamento é uma entrega voluntária. E o que mais nos chamou a atenção é que há impedimentos que nos atrapalham também a nos consagrarmos ou sermos consagrados pelo Senhor. Então o Senhor disse, pela sua palavra, que um impedimento é o engano de Satanás, o outro impedimento é pecados não confessados, e o terceiro impedimento são os laços desse mundo, que vêm para nos prender e impedir o nosso avanço, o nosso progresso espiritual. Então ficou muito marcado uma palavra que o nosso irmão repetiu muitas vezes, que é de nós nos posicionarmos. E se nós não temos força para posicionar, que nós vamos para a presença do Senhor, mas que não deixemos ficar como estava. Isso é algo de uma relação individual nossa com o Senhor, irmos para a presença dEle, mas também é algo do ponto de vista corporativo. Nós como igreja também, aos pés do Senhor, rogarmos a Ele que Ele vença esses impedimentos para nós como igreja, para que nós possamos como igreja sermos consagrados ao Senhor. E essa palavra que o Espírito de Deus trouxe para nós, ela não se diferenciou daquilo que nós começamos a estudar na quarta-feira passada, porque nós estamos aqui no livro de Juízes estudando sobre a trajetória de Sansão. Então, se os irmãos voltarem aí no capítulo 13, vamos pegar aqui um versículo para entendermos o contexto dessa palavra dentro do que o Senhor trouxe para nós no final de semana. Diz assim o versículo 5 do capítulo 13: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então essa palavra aí, consagrado. O menino é o quê? Consagrado a Deus. Sansão é uma representação de todos nós. A palavra diz que o Senhor nos separou e nos chamou desde antes do nosso nascimento, Abra sua Bíblia rapidinho para a gente entender isso, em Efésios capítulo 1. Que diz aí a partir do verso 3. O irmão leia para nós, por gentileza. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tá bom, aí. Você prestou atenção no verso 4, que diz que ele é que foi que nos escolheu. E quando isso aconteceu, irmãos? Antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou, né, para nós sermos o quê? Perdão, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que é essa palavra santos? Santificação, sermos separados para Deus. Então, Sansão no Antigo Testamento é uma representação de cada um de nós dentro do projeto de Deus, de nos escolher e de nos predestinar, de nos separar para Ele, desde que antes que nós nascêssemos. Eu não vou adentrar aqui nessa questão da predestinação, não é objeto do nosso estudo. São um dos mistérios de Deus, mas a palavra é inegável. Eu vou para o original, para o grego, para o contexto, você vai chegar no mesmo lugar, que Deus nos escolheu, com um propósito: sermos santificados para Ele, separados para Ele, sermos então consagrados ao nosso Senhor. A gente vê muito hoje, irmãos, eu tenho que insistir um pouco mais nisso antes da gente avançar no capítulo 14. A igreja atual mistificando muito isso. Você não pode usar essa mesa aqui, porque essa mesa é do culto. É uma mesa consagrada para os cultos. Então você não pode pegar essa mesa e levar para sua casa para você usar lá numa festa de aniversário. O violão do músico só toca aqui dentro do culto, que é um instrumento consagrado. E aí vai consagrando os móveis, consagrando. Só que é o seguinte, Deus não quer violão consagrado, não quer mesa consagrada. Se consagra tudo, menos nós mesmos. O Senhor quer corações consagrados. Pessoas estão buscando o quê? Santificar-se. Você lembra que Pedro diz? Se a gente pegar a trajetória de Pedro, Pedro era um homem muito afoito, muito, né? Ele tomava as decisões, depois ele via o que ele tinha feito de errado. Então ele antecipava muito, né? E o Senhor tinha que estar ali com toda a paciência: Pedro, não é assim. E o Senhor buscando Pedro, trabalhando na vida dele, até que chega lá na carta, ele diz assim, que Deus comprou para si, né, uma nação de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva dele. Esse tema é o quê? Consagração. Dentro, aqui no mundo, no cosmo, na terra, Deus tem entre 6, acho que está em 6 bilhões hoje, né? 6 bilhões de habitantes, né? Você já chegou em 7 bilhões. Deus tem no meio dessa gente toda um povo que ele separou. Como Apocalipse diz, esse povo ele procede de toda tribo, de toda língua, de toda nação, né? Não é uma nação específica. Então acho que uma das coisas também, né? Querer consagrar o Brasil para Deus, consagrar os Estados Unidos, eu acho, na minha concepção pessoal, que isto é um equívoco, né? O Senhor não está buscando consagração das nações. O Senhor tem uma nação consagrada, a Israel. Paulo fala muito sobre isso em Gálatas. Nós somos nascidos da livre, não da escrava, né? Nós somos da Jerusalém celestial. É essa que é a nação consagrada. É para este povo que Deus está olhando, cuidando, formando o seu caráter, trabalhando nesse povo, convencendo de pecado, disciplinando, manifestando o seu amor todos os dias. É para esse povo que ele está olhando hoje. Por quê? Porque cada um de nós somos portadores da vida do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Deus, irmãos, não tem o seu prazer em nós. Ele não tem o seu prazer no Jonathan, no Moisés, no Paulo, no Robson, no Edinardo. Ele não tem o seu prazer em nós. Acontece que o processo aqui é, porque somos habitados por Cristo, então Deus tem o seu prazer na vida do seu Filho que está em nós. Os evangelhos são muito claros quando eles dizem assim: eis uma voz do céu que dizia:
Eis o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. É no Filho amado. Então, se nós não temos nada da vida de Cristo, ou se nós temos muito pouco da vida de Cristo, é a medida do prazer de Deus em nós. Entende? Se a vida do Senhor está crescendo em nós, cada dia mais prazer o Senhor tem em nós. Se a vida de Cristo está estagnada, não está desenvolvendo, é aquela medida de prazer que Deus tem em nós. Nos foi pintado, nos foi assim anunciado um Deus Papai Noel que está sempre amoroso, nunca está sempre de mãos abertas, de braços abertos, mas na verdade esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Pois o vosso pecado é que traz separação entre vós e o vosso Deus. Que o nosso Deus, como é escrito em Hebreus, como um pai, ele tem que disciplinar os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos, ele disciplina a todos a quem ele quer bem. Obviamente, irmãos, a gente não pode cair para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Deus é um carrasco. Deus é aquele caçador, como Jó descreve, né? Que está à espreita esperando a sua caça. Se pisou falso, também se pintam muito, se anuncia muito esse Deus terrível, né? Mas o Deus da palavra é aquele Deus que, com a mesma mão que Ele nos afaga, que Ele nos dá carinho, que Ele nos recebe, é essa mesma mão que também vai nos disciplinar quando for necessário. Então não tem como você separar. Tem gente que faz isso aqui, ó, um Deus carrasco e um Deus Papai Noel, né? Nenhum nem outro. É o mesmo Deus que disciplina quando é necessário, que afaga quando precisa. Não tem uma regra, tá? Não é uma matemática. Então, o irmão lá caiu, tropeçou, não vi acontecer nada com ele, nenhuma tragédia aconteceu na vida dele. O que será que aconteceu? Porque se ele caiu, ele tinha que estar na disciplina de Deus. Nem sempre Deus vai tratar com vara aquele que caiu. Vai tratar muitas vezes com afago, não é verdade? Vou citar um exemplo para vocês. Quando Pedro negou o Senhor virou as costas para ele? Quando Pedro diz anátema Jesus, porque no Evangelho de Marcos está assim no original, anátema Jesus, quando ele estava negando o Senhor. Você sabe o que significa isso? Jesus é maldito. Algum de nós aqui já ousou dizer que Jesus é maldito? Embora, creio eu, posso falar de mim, que eu sou muito pior que Pedro. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando Pedro faz aquilo, ele se arrepende, mas do outro lado você vê um Senhor o quê? Preocupado com Pedro. O Senhor ressuscita, diz assim: vai buscar os discípulos, manda chamar os discípulos que eu quero vê-los. E a Pedro. Por quê? Porque o Senhor sabia que naquela hora Pedro não estava nem se considerando mais discípulo dele. Tamanho era o peso no seu coração daquilo que ele tinha feito. Então por isso que ele diz: chama os discípulos e a Pedro, para que se o mensageiro chegasse lá, eu vim buscar os discípulos, Pedro não ia, fala, não, eu não sou discípulo do Senhor. E às vezes a gente fica pensando assim: olha, o que eu fiz foi tão terrível que já era, já deu para mim, eu não sou mais filho de Deus. E aí a gente tem que lembrar desse Senhor que estava lá na margem do mar, na praia, esperando Pedro vir até ele, sentar com ele diante daquele braseiro e ele dizer: Pedro, tu me amas? Né? Ao ponto de dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor confiando o que era de mais precioso no seu coração para aquele que o havia traído. Você já pensou nisso, irmãos? O Senhor não morreu pela sua igreja, não deu a sua vida pela sua igreja, pela vontade do Pai? Sim. Então, as suas ovelhas são muito preciosas para Ele. E aí ele chega para aquele que o traiu e falou: apacenta, Pedro, cuida das minhas ovelhas, né? Eu vou capacitar você a isso. Então, lá na trajetória de Pedro, ele chega na carta e diz: Deus comprou para si, Ele tem para si uma nação consagrada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação de sacerdotes, uma nação real, né? Formada de príncipes e princesas, que são sacerdotes.
Você já parou para pensar por que nós somos sacerdotes? Porque nós oferecemos o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, né? Sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? A própria oferta do seu Filho que habita em nós todos os dias. Se nós oferecemos alguma coisa para Deus que não passe obrigatoriamente pela natureza e pela vida do seu Filho, o seu Cordeiro Santo, não vai ser recebido. É a mesma coisa que você ir lá para Gênesis. Caim e Abel, 2 sacrifícios. Um foi oferecido segundo a carne, segundo o melhor do ser humano. O outro foi oferecido segundo uma consciência pura e clara de que somos pecadores falidos e não temos condições alguma de oferecer algo agradável a Deus. Por isso um inocente tinha que morrer. Então é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Ofertando o que para Cristo? A nossa carne, ou ofertando para Deus a própria pessoa do seu Filho amado, Jesus. É essa segunda que ele se agrada. Entende, irmãos? Então, voltando agora para o nosso texto de Juízes, tendo então consciência de que Sansão representa todos nós, vamos para o capítulo 14. E eu vou destacar com os irmãos o verso 3. Vamos ler novamente o verso 3? Algum irmão leia para nós? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Tá. Se vocês lerem o verso 4, a gente não precisa ler todos os textos, a gente vai saber que essa escolha de Sansão era um propósito de Deus, tá? Porque Deus achava uma ocasião para começar a libertar o povo dele do domínio dos filisteus e ele usar o seu instrumento consagrado chamado Sansão. Só que esse verso 3 me chama muito a atenção, porque o que é que pode atrapalhar a nossa consagração? Mistura com o mundo, certo? Então, o que o pai de Sansão questiona? Se tem como se relacionar com alguém do nosso povo e você está indo buscar uma união com alguém que não é do nosso povo. Então, um alerta para nós que pode realmente trazer transtorno. A gente vai ver como que essa mulher trouxe transtorno para Sansão. Nós não devemos nos misturar com o mundo, porque isso atrapalha a nossa consagração, tá? Agora vamos para o verso 6. Diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber. Então aqui começa a mostrar o quão poderoso Sansão foi ficando. Aqui fala que ele encontrou lá um leão novo e ele enfrentou esse animal terrível e esse animal foi rasgado pelas mãos puras de Sansão. Mas por quê? Porque o Espírito do Senhor habitava nele, se apossava dele. Então qual que é o segundo ponto que eu quero colocar para vocês? Se de um lado nós nos envolvermos com o mundo, uma mistura com o mundo atrapalha essa consagração ao Senhor, por outro lado, nós temos que entender que nós somos dotados de um poder sobrenatural que nos ajuda a vencer todos os obstáculos. Sansão só pôde fazer o que ele fez, só pôde ser um juiz como ele foi para julgar todo o povo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, certo? É o que diz o verso 6. Agora vamos continuar. Verso 12. O irmão leia para nós. Disse-lhe Sansão: eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 manos. Certo. O que está acontecendo aqui? Na festa de casamento dele, com aquela mulher que era filha de filisteus, certo? Ele propõe um enigma para os convidados dele, para os filisteus, dizendo: se vocês decifrar essa... Vou colocar de uma outra forma para entender melhor. Essa charada que eu vou passar para vocês, eu vou
dar de presente para vocês aí, né? 30 camisas e 30 vestes festivais. Então, o que os parentes dessa mulher começaram a fazer? Eles começaram a buscar uma forma dela descobrir qual que era o enigma para poder passar para eles poderem vencer aquele desafio de Sansão. Né? Aí veja o verso 15. Leia o verso 15, Edinardo. No 7º dia, disseram a mulher de Sansão: persuade a teu marido a que nos decifre o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Convidaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Aí verso 17. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Assim, ao 7º dia, ele lhe declarou a resposta, porque ela o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os seus patrícios, né? Então, o que nós percebemos aí? Que todas as vezes que nós buscamos união com o mundo, ali vai ser a brecha onde o inimigo vai nos enredar. Vocês perceberam? Qual que foi a brecha que achou? Quando essa mulher, né, mulher de Sansão, ela é acuada pelo povo, ela fica do lado de quem? Do lado do Filho de Deus, do povo de Deus, ou do lado do povo dela? Do lado do povo dela. E sempre que a gente buscar união ao mundo, em qualquer aspecto, entenda, o mundo, ele é governado por Satanás, e o mundo vai ficar do lado do príncipe das trevas caído, que tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Destruir o povo de Deus. Diz assim que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir. O que você acha que ele quer comigo e com você? Ele quer devastar toda a obra de Deus nas nossas vidas. É isso que ele quer. Então, quando nós buscamos de uma certa forma uma união com o mundo, ali é a brecha por onde ele vai entrar. Eu vou me unir dos meus negócios, no meu trabalho ao mundo, ali vai ser a brecha. Eu vou me unir em relacionamentos ao mundo, ali vai ser a brecha. Como foi aqui, Sansão sendo traído pela sua mulher, que era filha dos filisteus. Então, quando ela foi pressionada, ela escolheu um lado. E é o lado que o mundo sempre vai escolher. O lado do príncipe das trevas, que o governa, certo? Avançando um pouco mais aí, vamos ler agora do verso 18 ao 20. Então, como tivesse grande sede, clamou o Senhor, dizendo: pela mão do teu servo, deste grande salvação. Ô Edinara, do 18 ao 20. É do 14. Disseram os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Disse-lhe Sansão: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nem tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que desceu aos Ascalonitas, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu-as aos que declararam o enigma. Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro de honra. Então, esses últimos versos aqui eu destaco a segunda parte aqui do verso 18 até o verso 20, porque Sansão vai descobrir então o que aconteceu. Ele foi traído pela sua própria mulher, e isso acendeu a ira dele. Então, todas as vezes, voltando aqui, que nós abrimos uma brecha para que então o adversário entre em nossas vidas, sabe o que vai acontecer, irmãos? A obra de Deus que já foi formada em nós, ela vai começar, digamos assim, a ficar fraca. E nós vamos voltar àquilo que era o nosso natural. Acendeu-se a ira de Sansão aqui. E ele matou 30 homens e pegou as vestes e deu para aqueles que haviam descoberto o enigma dele. Então você pode perceber que todas as vezes que o inimigo ganha terreno em nossas vidas, a gente volta a ser o que a gente era antes de conhecer o Senhor.
E a gente começa a pensar, fala, eu não fazia mais isso, eu não tinha mais esse tipo de pensamento, eu não tinha mais esse tipo de sentimento, mas agora esse tipo de coisa começou a aflorar na minha vida de novo. Você sabe por quê? Porque a vida do Senhor é que nos salva e que nos liberta. E ela nos conserva e nos põe de uma forma segura, não só contra os perigos externos, mas muito mais contra nós mesmos. É tão interessante isso, que a pessoa vai esfriando cada vez mais, vai esfriando, que ela volta, muitas vezes, a ser o que era antes, o seu jeito de pensar, a sua maneira de ver o mundo. Eu não estou discutindo aqui que ela perdeu a salvação dela, mas tudo aquilo que estava formado do trabalho de Deus e da vida de Deus e do caráter de Deus nela, é como que se fosse, como a Bíblia mesmo diz, apagado. A palavra diz assim, não apagueis o Espírito. Como nós vamos endurecendo o coração, a gente vai apagando o Espírito. E a gente começa a ver que coisas que nós abominávamos em nós, que estávamos libertos há muito tempo pelo trabalhar do Senhor, voltaram a ser algo real em nossas vidas. Pensamentos, sentimentos, desejos, forma de ver o mundo. Então vamos para Romanos capítulo 6. Perdão, capítulo 5. A partir do verso 7. Perdão, leia a partir do verso 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o primeiro ponto aqui está falando da salvação do nosso espírito. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o amor do Senhor foi de tal forma provado, mostrado para todos nós como um testemunho claro, de que, de repente, se houvesse uma pessoa boa, alguém se encorajava a morrer por essa pessoa boa. Mas Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer para o Senhor, e Ele deu a sua vida lá na cruz. Então aqui está falando da salvação do nosso espírito. Só que é interessante que o texto não para por aí. Agora veja o verso 9. Logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E aqui é o ponto que eu queria chegar com vocês no verso 10. Já estando reconciliados, certo? Verso 10. Agora que nós, cada um de nós aqui, que cremos no Senhor, já estamos reconciliados pela obra que Cristo executou lá na cruz. Está tudo consumado. Nós somos reconciliados com Deus. Muito mais, agora que já fomos reconciliados, seremos o que, irmãos? Salvos pela sua vida. Então a vida do Senhor que está em nós, ela está operando também uma salvação. Salvação do mundo, quando essas amarras, aquilo que nos prendem no mundo, vão sendo então desfeitas e nós vamos indo mais para Deus e mais longe do mundo. O que acontecia lá na travessia do deserto do povo de Israel? Quanto mais eles iam para Canaã, mais longe eles ficavam de onde? Do Egito, de onde eles saíram. Eram caminhos diferentes. Quanto mais perto do Egito, mais longe de Canaã. Quanto mais longe do Egito, mais perto de Canaã. Isso significa que na nossa trajetória espiritual, que nós estamos num deserto,
tipologicamente falando, que é o mundo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais longe do poder, do domínio, da influência desse mundo nós ficamos. Agora, o contrário também é uma verdade. Quanto mais longe do Senhor, quanto mais nós nos afastamos dele, quanto mais as nossas escolhas são para uma união com o mundo, os laços do mundo, mais distantes nós estamos do Senhor. O que o Senhor diz lá por meio do apóstolo João? Não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe? São situações antagônicas, opostas, dissonantes, que nós precisamos identificar na nossa realidade. Então, o que nos salva de nós mesmos e da influência maligna e da influência do mundo? A vida do Senhor e o quanto nós temos dessa vida. Irmão, se nós tivermos pouco da vida de Cristo, nós vamos sofrer muito, porque nós vamos querer muito o mundo, estarmos envolvidos com o mundo, com os conceitos do mundo, e isso é algo que não tem como a gente encontrar um meio termo. É assim. E quanto mais envolvidos com aquilo que é do Senhor, mais a vida do Senhor desenvolvendo em nós, mais a influência do mundo vai ficar mais fraca para nós. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo... Deixa eu ver se aqui é o capítulo 3. Na verdade é o capítulo 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você percebeu o verso 14 e o verso 15 falam de dois homens, o natural e o espiritual. Para o natural, que é todos, o homem natural é como todos nós nascemos, certo? Esse homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vocês lembram lá quando o Senhor fala dessa passagem em João 3? Como é que aquele religioso estava discernindo as coisas de Deus? O Senhor fala assim: é necessário nascer de novo, Nicodemos. O que ele fala? Eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Por que ele fala isso? Porque ele era um homem natural e ele não conseguia discernir as coisas espirituais. Vocês compreendem? Então é o caso do verso 14. Agora, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ou seja, ele discerne todas as coisas através de uma outra vida. Como é que nós compreendemos essa interpretação? Porque no verso 16 é dito assim, que nós temos a mente de Cristo. Você percebe? Então é através da mente do Senhor que nós olhamos tudo que acontece ao nosso redor e discernirmos isso espiritualmente. Agora, quanto mais nós nos afastamos do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos passar a discernir as coisas através do nosso homem natural. E quanto mais próximos do Senhor, nós vamos discernir todas as coisas através do homem espiritual. Tem muito cristão hoje que vive, é uma nova criatura, tá? Vive de reunião em reunião, mas discerne o mundo e as coisas do mundo de uma maneira natural. Tudo acontece por acaso, né? Sabe, aquele cristão que fala, boa sorte no que você vai fazer. Existe sorte na vida de alguém, gente?
Dizer que existe sorte é dizer Deus não está no controle de nada. O que aconteceu foi um mero acaso na minha vida. Então tem muito cristão que discerne as coisas desse jeito. Ah, por que tem tanta guerra? Por que tem tanta violência? Ah, porque de acordo com a sociologia, os conflitos sociais e não sei o que, discernindo as coisas do mundo dessa maneira. Até da própria natureza, que é discernir através da ciência. Tudo errado. Porque está discernindo através do homem natural. E nós precisamos urgentemente discernir as coisas por meio do homem espiritual, da mente de Cristo sendo formada em nós. Ah, essa tragédia aconteceu na minha família, não escapou do controle do Senhor. Ele tinha esse momento por isso e por isso. Consegue ver o propósito do Senhor de forma muito clara. Senão fica perdido, né? Quando não há, tem um texto que diz assim, quando não há visão, o que acontece? O povo se corrompe, o povo se perde. Sem visão a gente se perde. Então se a gente perde a visão do eterno propósito de Deus, nós ficamos rodando no meio do deserto, sem lugar para ir. E aí a gente não avança para lugar nenhum. Então que o Senhor nos ajude. Se é uma lição que podemos tirar de hoje, do capítulo 14 de Juízes, nós podemos dividi-la assim. Em primeiro lugar, quando buscamos união com o mundo, nós nos colocamos em perigo. O mundo sempre vai escolher por quem? Por Deus ou por Satanás? Ele sempre vai optar. Abrimos uma porta, uma possibilidade de Satanás entrar na nossa vida e causar destruição. Claro, irmãos, o Senhor restaura todas as coisas. Assim como muitas vezes Israel foi entregue nas mãos dos inimigos, devastado, se arrependia, o Senhor vinha e libertava, restaurava, né? Restabelecia todas as coisas. Mas esse é um processo muito doloroso para o Senhor e para nós também, né? E outro ponto, quando nós então optamos por nos aliarmos, fazermos aliança com o mundo, nós voltamos a ser aquilo que nós éramos antes. Nós vamos apagando o Espírito de Deus e tornando a discernir as coisas pelo homem natural, o que se torna um perigo também terrível para nós. Então que o Senhor nos ajude a nós meditarmos e refletirmos naquilo que foi dito hoje. Amém?